Muito bem, pessoal, dando continuidade aí ao nosso curso de CNC, hoje nós veremos aí como fazer uma troca de ferramenta e fazer a operação subsequente, certo? Então nós vamos fazer aí uma operação de fresamento, fazer uma troca de ferramenta e fazer uma operação de furação. O objetivo da aula de hoje, então, é aprender como a gente faz a troca de ferramenta, quais são os comandos necessários e demonstrar aí um exemplo dos blocos que a gente utiliza. Então, a troca de ferramenta, usualmente se utilizam funções do cabeçalho cada vez que se troca a ferramenta. Então, por exemplo, aqui temos o bloco que faz a troca da ferramenta com o comando M6, seguido aí da letra T e o número da ferramenta. Em seguida, temos um bloco de segurança. Nesse bloco, podemos utilizar aí diversos comandos ou diversas funções que normalmente utilizamos no cabeçalho. Por exemplo, aqui o G90. Porém, podemos utilizar aí o G17, G21, G40, todas aquelas funções de segurança que utilizamos no cabeçalho, podemos também empregar sempre que a gente tem uma troca de ferramenta. Nesse caso aqui, vamos usar então aí a função G90, que indica que as coordenadas são absolutas, e o G54, que informa aí a posição do ponto zero peça. O bloco seguinte é o G43 com o corretor de altura H2. Então, para fazer a troca, ou chamar a ferramenta, utilizamos então o comando M6 seguido da letra T e o número da ferramenta. Muito bem, o exemplo de programação aqui, onde teremos uma troca de ferramenta, certo? Então, o objetivo aqui dessa programação é usinarmos o contorno dessa peça, certo? Lembrando aqui que a gente está programando pelo centro da fresa, então eu quero apenas seguir o contorno, desconsiderando aí o raio da ferramenta, ok? Em seguida a gente vai fazer uma troca de ferramenta para fazer essa furação aqui de 25 de diâmetro. A profundidade ou a espessura aqui dessa chapa é de 15 milímetros, certo? Então a broca aí, ela deve fazer um furo aí de no mínimo 15 milímetros. Para isso a gente vai utilizar, para fazer o fresamento do contorno, a ferramenta T01 e para fazer a furação, a ferramenta T02. Então aqui o programa. Inicia aí com o código O, seguido do número do programa. Na linha seguinte temos uma linha de comentário, programa exemplo 7 com troca de ferramenta. Na sequência temos aí as funções utilizadas no cabeçalho. Aqui opcionalmente a gente utilizou um G0, mas ele não tem necessidade, não é obrigatório. Em seguida uma linha de comentário, e aí a gente chama a primeira ferramenta, que é a fresa, T1M6. Aqui eu coloquei o T1 na frente do M6 para mostrar para vocês que não tem importância qual vem primeiro, qual vem no fim. O que importa é que os dois comandos, as duas funções, têm que estar na mesma linha. Após a troca da ferramenta, então, temos uma linha de segurança, que vai conter aí algumas funções de segurança, como por exemplo o G90, e aqui opcionalmente eu botei o G17. Relembrando, essas funções não são obrigatórias. A única que é obrigatória aqui no caso é o G54, que informa, sim, a posição do zero peça. Na sequência, eu já informei a rotação do eixo árvore e foi acionado aí o eixo árvore no sentido horário, em 1500 RPM. A próxima linha chama o corretor da altura da ferramenta 1. A linha seguinte inicia, portanto, a movimentação da ferramenta, posicionando em X0 e Y50. Lembrando que quando eu faço a troca da ferramenta, essa ferramenta, no caso de um centro de usinagem vertical, essa ferramenta ela está na posição de troca, que é um ponto bem acima da peça, uma posição de segurança.
Então a ferramenta está lá no alto, em torno do Z250, numa coordenada em Z bem alta, certo? Então ela está na posição de troca, uma posição de segurança. Então nessa posição alta em Z, ela vai posicionar em x0, y50, que seria então o x0 aqui, considerando que o ponto zero peça aqui na extremidade inferior esquerda, e em y menos 50, então seria nessa posição. Na linha seguinte, ela vai descer em G0 até Z2, ou seja, considerando que o Z0 é a superfície da peça, então ela vai estar a 2 milímetros de altura dessa superfície. O próximo ponto é descer em G01, ou seja, avanço programado, com avanço de 500 milímetros por minuto, até Z-10, pois ela possui 10 milímetros de altura e vamos usinar o contorno dessa peça. A linha seguinte, então, já é a primeira coordenada, ela vai partir do ponto x0, y-50 até o ponto x0, y-120. E aí por diante, x70, y120, x130, y60, x130, y30, e aí temos uma interpolação circular no sentido horário. Então, x100, y0, raio 30. Por fim, aí, x0, y0. Certo? E aí, sim, ela vai para uma posição em G0 a Z150, ou seja, a ferramenta que estava aqui, nessa posição, ela vai a 150, em Z. Certo? Considerando que o Z, nessa figura de cima, é como se ele tivesse, o Z positivo estivesse saindo da tela e o Z negativo estivesse entrando na tela. E nessa figura de baixo, o eixo Z, ele é na vertical aqui para cima e o eixo Z negativo para baixo. O comando M5 é o comando para parar o eixo árvore, parar a rotação do eixo árvore. Não é obrigatório, pois quando o centro de usinagem faz a troca, o M6, ele obrigatoriamente vai parar o eixo árvore. Certo? Então aqui na próxima linha temos a troca da ferramenta. Ele vai trocar a ferramenta, que era uma fresa de diâmetro 50, para uma broca de 25. Nesse caso, utilizamos o comando M6 e a letra e a função T2. Ela vai realizar a troca da ferramenta. A linha seguinte, então, é aquela linha de segurança. Temos aí o comando G90, G54 e aproveitamos aqui para acionar o eixo árvore em 2000 RPM no sentido horário. A próxima linha aí corrige a altura da ferramenta e o comando M08 liga o fluido de refrigeração. Liga o fluido de refrigeração. Em seguida, a posição da ferramenta em X e Y. Então, ela vai posicionar aqui no centro do furo. A coordenada em X é 35 e a coordenada em Y, 60. Uma vez posicionada, ela vai descer em G0 até Z5, até a coordenada no eixo Z5, ou seja, ela vai ficar a 5 milímetros da superfície da peça. A próxima linha, então, é a linha que vai, de fato, cortar o material. Certo? Então, vamos descer com a ferramenta em avanço programado G1 até Z-15, com avanço de 400. A broca, então, ela vai fazer a furação. Quando chegar no final do furo, ela vai afastar no eixo Z, ou seja, ela vai subir até o eixo, até a coordenada 150 em Z. E a última linha, então, é a linha que finaliza o programa, a linha M30.